estamos começando mais um programa Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje temos a grata satisfação de receber Fábio Pi. Ele é doutor em teologia pela PUC-Rio. O Fábio é uma personalidade bastante conhecida nos meios intelectuais, principalmente no Sudeste, no Sul do Brasil, enfim, porque ele analisa, a partir do termo cristofascismo, a situação política que nós estamos vivendo hoje. E, Fábio, antes de você começar a dar as boas-vindas para nós, eu queria começar com você provocando a respeito do que o Max Weber e o Karl Marx falavam, quase de maneira, quase como sinônimo de que a religião era ópio do povo, que era uma forma de alienação. Quando você olha a aliança do bolsonarismo com a religião, você acha que o Weber e o Marx estão nos túmulos, rindo de todos nós e dizendo que eles estavam certos? É um prazer, Odilon. Quero agradecer ao carinho do espaço, o carinho do diálogo. Bom, eu acho que, em termos gerais, sim. Assim, eu acho que Marx ele sinaliza sobre a relação do ópio, né, do povo, mas eu também levo a crer que não é toda experiência assim, que está sendo chamada também de ópio, né? Tem toda uma série de razões, né, que fazem isso. Uma das razões são essas, assim, dentro da própria estrutura do marxismo, né, se diferencia a própria estrutura religiosa, né. Aí eu quero lembrar o Gramsci, né, que é alguém que é importante, que vai dizer que a Igreja Católica tem diferentes faces no braço. Então não é a Igreja Católica, mesmo dentro do marxismo, ela não é um todo, né. Tem várias partes do braço, o dedo, o antebraço, tal. Ele vai dizer que são diferentes partes, isso tem que ser consideradas. Assim. Então, nesse sentido, a religião é um ópio, vamos dizer, a religião oficial, né? A religião das grandes corporações, das grandes estruturas religiosas. Sim, ela é um problema. Mas também a gente não pode negar, por exemplo, o povo tão importante, santo do Nordeste, né? Tem várias ações de politização, né? Que, por exemplo, Escola Fé e Política, os movimentos progressistas do Nordeste do Brasil, né, que ajudaram tanto a humanizar a religião. A gente não pode desprezar essas diferentes camadas de expressão religiosa. Então, assim, eu diria que, no geral, sim, eles sinalizam elementos para a gente que são importantes, mas não é o geral, vamos dizer assim. Tem diferentes expressões religiosas, diferentes formas de apreensão religiosa, diferentes expressões que indicam a situação da humanização. Acho que não pode ser perdido isso de vista. Mas, Odilon, eu queria agradecer, assim, esse é tão conhecido no Sul e no Sudeste. Bom, eu agradeço, né? Quem me dera se eu tivesse essa relação tão direta, né? Mas estamos aí para dialogar, né? Fábio, a gente começando com Weber, com Marx, enfim, e eu queria remeter um pouco em relação à Companhia das Índias Ocidentais. Eu creio, se eu não me engano, foi você que falou isso, mais ou menos algo referente ao que eu vou dizer agora, que é a respeito da Companhia das Índias Ocidentais como uma iniciativa capitalista bem-sucedida para a exploração dessas áreas, enfim, das Américas, etc. Quando você observa fenômenos do evangelismo, como Silas Malafaia, como Edir Macedo, como eles conseguem construir em cima das bases do que foi a Companhia das Índias Ocidentais, que, não, no caso, a companhia ela era uma empresa capitalista, digamos assim, uma construção do capitalismo, mas ela não tinha o objetivo de lucrar financeiramente. O lucro era em cima da fé, a quantidade de almas que ela conseguiria salvar.
Você acredita que quando a gente fala de Edir Macedo, R.R. Soares, enfim, as pessoas falam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só o dinheiro, no caso, que interessa ou é uma captação de almas, como fazia a Companhia das Índias Ocidentais? É possível fazer um paralelo entre a companhia e a atuação desse tipo de evangelismo? Claro. Assim, Odilon, acho que a pergunta é muito interessante, né? A companhia, ela é um braço de expansão, vamos dizer assim, do mundo europeu sobre, sobre as Américas, né? Assim, sobre todo o povo que vai se colonizar, né? Então, assim, a companhia, ela é um braço de expansão desse mundo europeu. E, ao mesmo tempo, ela serve tanto de expansão como um processo de nutrição dessa Europa. Ela vem para cá, ela não vem para cá para simplesmente viver-se aqui. Na verdade, ela vem para cá para explorar, né? Então, a companhia, propriamente dita, a Companhia das Índias Orientais e as Companhias das Índias Ocidentais, elas são em grandes empresas capitalistas que servem assim, de um proto-capitalismo. Toda uma discussão sobre isso que é muito interessante e vai ser muito bem abordado na obra do Ciro Flamarion Cardoso, né? A Companhia das Índias e do Ronaldo Vanves. A Companhia das Índias Orientais, ela tem uma preocupação, vamos dizer assim, de organizar o processo de chegada no território brasileiro e de exploração desse território. Quem vai cumprir essa função desse arrazoado religioso são algumas tradições religiosas. Especificamente, temos duas grandes tradições religiosas que se expandem e se articulam no Brasil. Essas duas razões religiosas, elas estão ligadas ao catolicismo e estão ligadas ao catolicismo, ao processo de... Assim, o seu carisma ele é a educação. Né? Então, não é dito tão diretamente, assim, é dito diretamente, mas o elemento da chamada colonização no Brasil ele está ligado à companhia, a chegada, mas também o processo, vamos dizer assim, o processo de discussão cultural, de implementação cultural, ela está estabilizada sobre o eixo da Igreja Católica, mas sobre duas grandes ordens religiosas. De um lado, o jesuitismo, né? O jesuitismo ele é responsável pela sua exploração, vamos dizer, para a sua guinada cultural, e também nós temos o chamado beneditismo. São as duas, vamos dizer assim, as duas grandes ordens religiosas ligadas com a ideia do carisma, o seu carisma é a educação, que servem, assim, enquanto a companhia chega para a expansão, divisão territorial, exploração, o jesuitismo e o beneditismo servem especificamente para a educação. Assim, vamos chegar nesse território e vamos educar esses índios que não têm uma lógica assim, civilizada, na ordem civilizada europeia. Bom, esse, vamos dizer assim, de forma geral, é esse processo. Esse processo ele se vincula ao chamado grupo como Edir Macedo, Malafaia, o R. Soares, né? Se vincula a alguma lógica assim? Sim, nós temos existem novas guinadas de evangelização no Brasil que não são só a católica de 1500, 1600, dos 500 e 600. Nós temos outras lógicas de evangelização que vão surgindo ao longo do século XX. Temos ondas pentecostais que surgem e que brotam no Brasil a partir do século XX. Aí eu vou citar, por exemplo, a primeira onda do pentecostalismo no Brasil, que é de 1910, 1911, que é a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Nós temos a segunda onda pentecostal no Brasil, que vai ser a partir de 1940, né, com as chamadas Cruzadas Mundiais de Evangelização. Essas Cruzadas Mundiais de Evangelização elas estão mais diretamente ligadas com a lógica americana. Então, aí nós temos uma nova forma de imperialismo sobre o Brasil, né? Os missionários, os evangelistas americanos chegam ao Brasil basicamente para trazer a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo e tudo mais, mas também servem para organizar uma nova mentalidade, né? Então, esse novo pentecostalismo está ligado também a essa lógica dessa nova mentalidade, assim, uma mentalidade que está ligada com os centros urbanos que estão em processo de expansão do Brasil a partir de 1940. Essa é a segunda onda do pentecostalismo. A terceira onda do pentecostalismo é a partir de 70, que é a Pílula de Prosperidade. E aí ela apresenta uma nova lógica. Enquanto a segunda onda trabalha com a ideia da cura divina,
tinha o jargão dessa onda é a cura divina. Em 1970 em diante, começa a ter a chamada teologia da prosperidade, que normalmente vai ser chamada de neopentecostalismo, né? Eu questiono um pouco essa terminologia, eu acho que é um pouco preconceituosa e de alguns elementos que não são interessantes. Por exemplo, neopentecostalismo, a obra-chave do neopentecostalismo é uma obra assim, do Ricardo Mariano, né, que vai indicar que existe um processo de construção e de chegada, que todos os pentecostais, no final, vão se virar neopentecostais. Porque existia a ideia de 1980, quando foi escrita, 1980, 1990, de que os pentecostais, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, essas diferentes formas de pentecostalismo, no final, estão todas elas cada vez mais se vinculando ao chamado a Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, né? Existe essa ideia de que existe um fluxo, o que não é verdade. Se comprovou depois que cada vez mais que acontece a expansão evangélica, cada vez mais a Assembleia de Deus, a igreja mais proeminente entre os pentecostais, né? Cada vez mais que existe um aprofundamento do evangélico no Brasil, cada vez mais cresce os quadros evangélicos no Brasil, cada vez mais nós temos batistas, né? Então, as maiores denominações religiosas evangélicas não são, como muitas se fala, a Universal, Mundial do Poder de Deus. Se tem essa impressão diante da exposição midiática dessas estruturas, mas elas não são as que têm mais gente, vamos dizer assim. E nesse sentido, deixa eu dizer, eu também não posso deixar de dizer que a partir de 1980 existe todo um processo de expansão, de reajustamento de novas tendências fundamentalistas entre os protestantes tradicionais. Por exemplo, existem várias ondas de missionários americanos que vêm ao Brasil, entre os batistas, presbiterianos, congregacionais, que geram uma nova camada, vamos dizer assim, um novo reajustamento imperialista sobre o Brasil, de expansão financeira sobre o Brasil. Então, o que nós vemos é basicamente o que tem acontecido de hoje, vamos dizer assim, desde a queda de Dilma Rousseff até hoje, na verdade, também um processo muito largo de reconstrução dos protestantes históricos. Batistas, presbiterianos, congregacionais e metodistas estão, sim, na ponta, vamos dizer assim, do que é chamado de República de Curitiba, né? O Deltran, esses quadros são todos eles alunos de Escola Bíblica Dominical de batistas fundamentalistas que circulam o sul e sudeste do Brasil desde 2010, pelo menos. Então, é uma coisa muito mais complexa, eu diria. Existem várias estruturas religiosas evangélicas que têm que ser consideradas, não são só os pentecostais ou os neopentecostais. As grandes estruturas tradicionais também são um problema. Batista, presbiteriano, congregacional, metodista, as grandes estruturas deles também são problemáticas porque elas preferem, como qualquer estrutura religiosa, grandes estruturas religiosas preferem, vamos dizer, o vintém, o projeto de expansão, o projeto de salvação de almas, assim, de expansão e salvação de almas, do que, vamos dizer assim, o aconselhamento, estar junto, né? Do que as pequenas igrejinhas que estão mais preocupadas. Eu diria, Odilon, nesse sentido, que nós temos um processo muito mais complexo do que se define, né? Nós temos vários processos de formação e de reajustamento imperialistas sobre o Brasil, sobre a lógica da expansão religiosa, né? Isso é o que eu posso dizer de forma mais direta. E a isso eu vou chamando de... e eu acho que isso que consegue munir, a partir de 2015, 2016, 17, 18, vai começar a munir o que a lógica vai se chamar de bolsonarismo. O bolsonarismo está diretamente ligado com a lógica dessas grandes corporações religiosas evangélicas e católicas tradicionalistas. Você está fazendo essa análise, mas quando a gente faz um retorno em algumas páginas de alguns livros de história, a gente vê que esse fenômeno que você está falando a respeito do evangelismo, enfim, da expansão, não sei se o termo é esse, eu estou usando, mas se eu estiver usando o termo errado, por favor, você me corrija. Quando a gente olha mais para trás... Estamos aqui em conversa. Não, mas você é a pessoa mais da área, então eu sou apenas uma pessoa que pergunta nesse caso. Quando a gente olha um pouco mais para trás, por exemplo, a gente vê... eu me lembro que no AI-5, do governo militar, existe lá a questão... Existe um certo ar de evangelismo ali, de preservação dos valores, etc., da família. Quando a gente volta
um pouco mais atrás, com Vargas, a gente vê esses elementos, também alguns desses elementos ali em 37, no plano Cohen, enfim, se fala daquela invasão que não existiu e tal, de um grande plano comunista, etc., no Brasil. Eu queria perguntar a você se o problema maior dessas igrejas é o conservadorismo, então? Retirou o conservadorismo, o problema está resolvido. Eu diria que o problema também é esse, mas eu acho que é mais denso, né? Quando a gente afirma que o conservadorismo está na igreja. As igrejas são conservadoras, é verdade. Mas a gente não pode deixar de dizer que as igrejas sempre foram conservadoras no Brasil. Quando a gente vai dizer assim, olha, a igreja evangélica hoje, houve uma acoplação no Bolsonaro, junto ao bolsonarismo. E que, assim, não é tão claro quando a gente pensa assim, em 1930 o varguismo, em 1964 a ditadura militar no Brasil. E eu acho que ele é mais claro a partir de 2016, quando acontece o golpe contra Dilma Rousseff. Diante do golpe com a Dilma Rousseff, nós temos uma descrição muito mais clara. Os evangélicos compraram barco, compraram a briga do setor, assim, dos setores mais, vamos dizer assim, mais conservadores do Brasil. Não posso deixar de destacar a chamada Frente Parlamentar Evangélica, que foi um braço muito claro assim, do golpe militar, do golpe, quem dera, já tivesse descrito a partir de então, mas assim, a Frente Parlamentar Evangélica foi muito vinculada ao chamado golpe contra Dilma Rousseff. Contra Dilma Rousseff. Assim, em 1930, os evangélicos não eram uma figura, assim, não tinham 10, máximo 5%, 6% da população brasileira. Eram insignificantes, né? Na época de Vargas, mas foram incluídos nas discussões do varguismo. Isso que é interessante. Vargas incentivou para que começasse a existir um grupo chamado Confederação Evangélica Brasileira, 1930, né? Vargas tinha interesse nisso, né? Um outro momento, em 1964, os evangélicos não estavam, vamos dizer assim, na crista da onda do chamado golpe militar, né? Mas a Igreja Católica estava, né? A Igreja Católica teve vínculos afetivos com isso, né? Alguns protestantes tradicionais também depois foram descritos de forma mais clara, como por exemplo, o presbiterianismo, né? O batistismo ficou quieto, os luteranos também ficaram quietos, os metodistas também, mas de forma direta, vamos dizer assim, de forma tão compacta, não houve uma relação direta. Mas em 2016, aí ninguém pode... Era muito simples, você abriu as redes sociais, você viu os grandes líderes religiosos das grandes corporações evangélicas se posicionando contra Dilma Rousseff. Tiveram vários vídeos de Silas Malafaia dizendo queremos o impeachment de Dilma. Né? E, assim, vídeos que eram passados nas redes sociais do antigo senador Magno Malta, vídeos que eram passados na rede lá do Marcos Feliciano. Aliás, Marcos Feliciano é uma figura emblemática do golpe contra Dilma Rousseff. Né? Nesse sentido, Odilon, essas pautas ditas conservadoras que levaram o golpe de Dilma Rousseff, né? As pautas conservadoras de família, tradição, tudo mais que levaram ao PT, é um partido perdido, é um partido que dialoga demais com o humanismo, dialoga demais com os setores de LGBTQI+, dialoga demais com os setores das pautas pluralistas, né? Nesse sentido, os evangélicos tornaram-se algozes, assim, tornaram um dos principais setores que patrocinaram e permitiram o golpe de Dilma Rousseff. São os setores conservadores mais ativos quando a gente pensa nesse processo de golpe a Dilma. O que acontece nesse sentido é que, como essas figuras são emblemáticas, são midiáticas, elas chamam muito a atenção. E aí eu estou dizendo, Silas Malafaia, de Macedo, Feliciano, são figuras muito... utilizam muitos meios de comunicação, tem muitos meios de comunicação ligados a elas, né? Essas figuras acabam chamando muito a atenção da gente, né? Mas eu posso dizer assim, que, no geral, o evangélico ele é conservador porque o brasileiro é conservador, porque ele foi formado com uma mentalidade conservadora. Não se ligou aos chamados séculos das luzes, por exemplo, como na Europa, França e outros países se vinculam, né? Então, assim, nós temos uma substância que forma o brasileiro, quer dizer, que forma a nação brasileira. Essa substância religiosa ela é conservadora desde a sua formação, que está ligada ao jesuitismo,
ao beneditismo de forma mais direta. Então, tem uma relação mais recente muito mais complexa, mais direta. Mas isso, assim, de certa forma, foi trabalhado desde o início da formação brasileira. Desde o início da formação brasílica, isso já se estabelece, né? Quando Então, você fala, assim... deixa eu só te interromper, eu queria pegar essa parte do conservador, quando você fala do brasileiro como conservador. Eu, antes do golpe que aconteceu na Bolívia, enfim, o recente golpe que houve por lá, eu estive na Bolívia e uma coisa que circulava muito pelas ruas era o retorno de Jesus Todo-Poderoso à presidência da Bolívia, que era um tipo de conservadorismo. Mas, pelo menos o que me chamou a atenção foi que esse movimento era levado adiante pelos índios. Havia um convencimento feito com os índios, ou para os índios, de que esse tipo de situação do retorno de Jesus para o poder na Bolívia deveria acontecer. Muitas coisas foram também escritas a respeito lá de Donald Trump nos Estados Unidos sobre a questão também do conservadorismo. Quando você fala que o brasileiro é conservador, você não está limitando demais o conceito? Porque na Bolívia, se você levar em conta exatamente esses caminhos intelectuais que você constrói, a Bolívia também é conservadora, o povo americano também levando essa mesma ideia, inclusive aquela imagem dos desenhos, do cinema, do pessoal com tridente na mão, com tochas, enfim, também é conservador. Esse conceito que você coloca para o Brasil não soa um pouco limitado ou preconceituoso quando se analisa esse processo? Olha, é interessante, assim, porque é claro que, poxa, grande parte dos processos formativos das Américas ele está ligado com esse projeto um pouco ibérico, né? Está ligado um pouco com esse projeto ibérico que é absolutamente conservador, né? Mas também pensar que, por exemplo, as companhias, né? Pensar também que o próprio processo do puritanismo na Inglaterra ele não é, por definição, só conservador. Assim. Isso. A gente tem que olhar isso com muito mais detalhe. Nos Estados Unidos, se caçou muitos índios, se matou praticamente todos os índios, né? Se incentivava a utilizar armas para se matar e defender seu território. Mas existe um processo de chegada dos americanos, quer dizer, que vai chamar depois de americanos, né? Que é muito mais complexo que no Brasil, né? Eu estou dizendo que, no geral, ele é conservador, mas, assim, é claro que também existem grandes nuances aí. Por exemplo, no Brasil, teve uma grande leva de chegada de judeus, de novos cristãos, principalmente no Nordeste, né? Nós tivemos uma grande quantidade de chegada de judeus, né? No Nordeste, no Sul, no Sudeste, que não são movimentos tão claramente, assim, eu diria, pode ser taxado dessa forma, não de conservadores no nível que a coroa portuguesa que aporta aqui no Brasil, né? Que no Brasil, no brasilismo, como o Vanford vai dizer, né? É claro que eu posso estar cometendo alguns equívocos, mas como a gente está fazendo um arrazoado, eu diria que o brasileiro ele é conservador no geral. Não estou dizendo que todo brasileiro ele é, assim, tem que analisar as nuances, como se estabelece, como se reconhece, mas no geral ele, assim, quando ele ascende socialmente, quando a classe chega à classe média, ele vai assentar seus valores, vai procurar construir uma família, a família tem que ser pai, mãe, Tradicional, enfim, dois né? filhos, A mulher tem que parir para é, poder garantir a sobrevivência da eu linhagem, né? diria Essa que coisa isso toda, né? é um dado fundamental sobre, assim, sobre essa, infelizmente, sobre essa classe média brasileira, né? Classe média brasileira que é absolutamente dita feliz, né? O mito do brasileiro feliz, o mito do brasileiro como sujeito cordial, né? Mas ao mesmo tempo é o país que mais mata a população negra, que mais matou a população indígena ao longo da história da humanidade. Então, essas relações são muito tensas, eu diria, né? Tensas, eu diria. Qual é o contrário para você de conservador, da palavra conservador no evangelismo? Ixi, olha, eu acho que o pessoal do Nordeste pode ensinar muito para a gente, vocês aí. Por exemplo, Tem muita coisa interessante acontecendo no Nordeste, sempre aconteceu, assim.
Por exemplo, eu vou pegar o caso da Igreja Batista de Pinheiros, né, que ela sempre se abriu para o diálogo com diferentes setores da sociedade de forma diferenciada, né, aceitando pessoas de diferentes opções e tradições e dinâmicas sexuais, né, de expressão de vida, né, aceitando a militância dos movimentos sociais rurais do Brasil, né, como o MST, né, ela dialoga sempre que pode com um setor chamado Comissão Pastor da Terra, da Igreja Católica, muito aberto ao ecumenismo. Nesse sentido, vamos dizer assim, não seria o oposto, mas seria, vamos dizer assim, uma outra razão, né? Existem outras razões, como dizer, espirituais, religiosas, que perpassam a formação do Brasil, que não são só essas conservadoras, que são mais abertas às expressões das tradições africanas, né, as chamadas tradições afrodiaspóricas. Eu prefiro a terminologia afrodiaspóricas, né, com as tradições indígenas, como eles se comportam. Então, nós temos igrejas e tradições religiosas preocupadas com isso, né, preocupadas em como construir diálogos, né, construir formas de expressão religiosa, que sejam peregrinas de si, né, nesse sentido, né? Peregrino no sentido de estar procurando cada vez mais conhecer e se conhecer diante do mundo, né? Eu diria que, nesse sentido, temos tradições, por exemplo, a Igreja Batista Nazaré, em Salvador, na Bahia, né? Temos igreja, por exemplo, a igreja em Olinda, do Dom Gênio, né? Dom Gênio, esqueci o nome, do bispo importante do Nordeste, da Salvador com o Nordeste, esqueci o nome agora, até uma equipe. Mas, assim, por exemplo, nós temos, durante muitos anos, a atividade de Dona Ivone Guevara no Nordeste. A expansão, por exemplo, no catolicismo mesmo do Marcelo Barros, né, do monge Marcelo Barros, aberto a diferentes formas, a diferentes lutas por terra, lutas por afirmação de diferentes minorias e sujeitos. Então, nós temos, assim, vamos dizer assim, tem uma formação de igrejas, expressões de igrejas, de eclesias, que são diferentes assim dessas tradições normatizadoras, né? Normatizadoras de sexo, normatizadoras de família, de condição, de formas de expressão de vida. Né? Então para você, o conservadorismo é uma forma de agregar o contrário disso, o antônimo disso é agregar os diferentes, seria isso? Isso. Nesse sentido, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o que é o inverso desse conservadorismo é aquele que aceita a diferente expressão do ser, né? São mais plurais, vamos dizer, nesse sentido, né? Mais plurais. Então, temos formações de igrejas desse tipo no Brasil de forma muito interessante. Nós temos coletivos aqui no Sudeste, Sul, Sudeste, nós temos uma mania de construir coletivos. Por exemplo, eu ajudei a construção de coletivos em Campos Goytacazes, coletivos no Rio de Janeiro, coletivos de evangélicos progressistas, por exemplo. Evangélicos que são abertos a diferente expressão de outras religiões. Por exemplo, em Campos a gente trabalhou um tempo a expressão diante de outras igrejas. Tá? A gente é cristão, fazia a leitura bíblica, mas olha, vamos frequentar outras tradições religiosas, né? Vamos conhecer a partir também do olhar pelo outro, né? E nesse sentido, lutar também com um processo muito largo que acontece na nossa tradição cristã, que é o processo de monoteização da fé. Nossa fé, um Deus, Não, tem várias tradições que perpassam os textos bíblicos que estão aí, que podem nos servir, e que nos levam, que nos podem ensinar sobre a vida, né? Então, eu incentivava só, vamos para o terreiro, pessoal, vamos para celebrações ecumênicas, vamos participar e vamos construir celebrações desse tipo. Então, muito mais, eu acho que é muito mais rico como um reconhecimento próprio da brasilidade nossa, que é o cristianismo como sendo uma razão espiritual que está na busca de outras razões, não de forma a se fazer suplementar de forma maior do que as outras, né? Mas de forma para manter uma plataforma de diálogo. Essa é uma plataforma de diálogo, né? Então, nesse sentido, eu sempre achei que era um caminho a ser seguido, assim, olha, vamos reconhecer as outras tradições e aprender com elas, porque elas, no fundo, podem ensinar para a gente o que é o cristianismo também, né? Fábio, bom, líderes religiosos, a gente tem Ed Macedo, tem o Silas, tem R.R. Soares, tem o Valdemiro Santiago,
Mas esse pessoal, durante muito tempo, era visto como menos representativo por alguns setores hegemônicos dos evangélicos. Eles também pagam espaços caros nas TVs, mas com audiência pífia, de traço. Mesmo assim, eles mantêm lá isso daí. Eles têm um mercado editorial em que eles lançam um livro. O Silas Malafaia disse num documentário que lançou um livro e em pouco tempo alcançou 25 mil vendas, 25 mil exemplares, que é algo extraordinário no mercado editorial brasileiro. A gente não está inflando demais o ego dessas pessoas, já que, apesar de eles terem uma estrutura de mídia muito interessante e também pagarem por espaços em outras televisões, enfim, as televisões comerciais, as maiores, a gente tem a Bandeirantes, tem a Record, tem a Rede TV, enfim, menos a Globo, ainda assim a gente não infla demais esse pessoal, já que eles têm uma audiência muito pequena, apesar deles terem, claro, uma base na igreja, enfim, na comunidade muito forte, mas na televisão o fenômeno não se repete. A gente não está inflando demais o ego desse pessoal? Olha, eu levo a crer que, embora a audiência não seja muito recorrente, mas, por exemplo, a Igreja Silas Malafaia, assim, que ele constrói, tem quantos membros? Tem 12 mil membros. Se ele coloca essa quantidade de assistidos com programas dele, já é uma quantidade relevante, assim, né? Eu acho também que a gente infla, mas ao mesmo tempo a gente está esquecendo em vários momentos desses setores, né? De se dizer assim, olha, eles cometem problemas quando se pensa em termos de pluralidade do reconhecimento do Brasil, né? Eles cometem equívocos, assim. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, nós sempre dissemos são setores minoritários, mas, pô, são setores pequenos, que fazem muito barulho, mas que chegaram ao poder. Por exemplo, não preciso ir longe para dizer sobre isso, né? Quando a gente diz assim, olha, o Silas Malafaia, ele conseguiu agora retirar e colocar, quer dizer, conseguiu indicar o atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, né? Então, a Frente Parlamentar Evangélica é a frente de principal sustento do Bolsonaro, né? Ela acampa praticamente todas as pautas do bolsonarismo, constrói campanha de oração, de jejum e que depõe, que ajuda a fazer uma forma de política diferente das outras lógicas anteriores. Enquanto a gente via quase sempre candidatos falando assim, vamos construir políticas, vamos fazer isso em termos de política no geral. Poxa, acontece uma crise no governo Bolsonaro, começa a despontar pesquisas que o bolsonarismo que o Bolsonaro está perdendo adeptos. As igrejas de Malafaia, as igrejas da Universal, elas começam a gerar uma série de campanhas de oração e de jejum. Então, e é interessante, quando começa a existir uma operação desse tipo, vamos lançar uma nova campanha em prol do presidente. Por exemplo, aconteceu na Páscoa agora, né? Na Páscoa aconteceu uma grande campanha de jejum em que alavancou muitas pessoas. Depois da Páscoa, impressionante, se reverteu novamente o quadro do Bolsonaro em termos de rede social, né? Então, assim, Odilon, eu acho que a gente despreza esses setores. Eu acho que, no geral, poderia dizer, olha, a gente está desprezando a força que tem atualmente. Por exemplo, Silas Malafaia é o religioso com maior quantidade de seguidores no Twitter. Agora são 3 milhões. Né? A gente despreza... No mundo ou no Brasil, você fala? No Brasil. No Brasil. No Brasil. A gente despreza que o Silas Malafaia tem 116 empresas ligadas a ele. Por que ele é contra, então, dessa questão de... Por que ele é a favor da relativização da quarentena? Porque ele é um empresário. É simples, ele é um empresário, ele está perdendo dinheiro. Quando o pessoal não está indo trabalhar, ele está perdendo dinheiro. Marceiro tem 200 e pouco, 230 empresas. Então, quando a gente fala assim, olha, esses setores são setores minoritários, mas são setores que hoje em dia agremiam muita gente. Não preciso... por exemplo, a Igreja Batista da Atitude, ela tem frequentando 8 mil membros na Barra da Tijuca, que é a igreja da Michelle Bolsonaro, né? 8 mil membros. Mas tem muita gente que assiste esse culto. É impressionante a quantidade de pessoas que assistem essas celebrações religiosas.
E é interessante, é um outro atravessamento. A gente não vê os batistas de forma direta atuando na igreja, assim, não atuando na igreja, mas atuando politicamente, vamos dizer assim. A partir da eleição do Bolsonaro, nós temos batistas recebendo o Bolsonaro para fazer oração antes da eleição e depois da oração, depois da eleição. Então a gente está desprezando a força que tem a religião do Brasil. A força que tem o cristianismo no Brasil. O Brasil é um país absolutamente cristão. Isso não mudou nos últimos quadros do censo. E a gente está desprezando que esse sujeito fala uma linguagem religiosa de mais ou menos 30% a 40% da população economicamente ativa do Brasil. Olha só. O evangélico hoje, em termos de população economicamente ativa, é 35% a 36% da população. Então a gente vai desprezar que esses sujeitos alavancam, condicionam e, acima de tudo, constroem pautas conservadoras para o Bolsonaro. A gente está desprezando o que aconteceu na última eleição de 2018. A última eleição de 2018 foi o que aconteceu nas últimas 2 semanas, uma virada nos votos. Quem foram os responsáveis por isso? Aí eu estou construindo essa descrição de uma forma mais precisa, na entrevista que eu dei, né? Só, olha, para mim, quem foi um setor decisivo na virada de Bolsonaro da campanha, na manutenção dele, aprofundamento dele em termos de da campanha eleitoral, foram os setores evangélicos. Assim. Escreve isso para a gente. Olha só, quando eu estava... É o testemunho, né? Dê o seu testemunho. Então. É interessante, porque a gente vinha de alguma forma, olha, vamos escutar os outros setores, as outras tradições políticas. E acontece que no sábado anterior da eleição, na primeiro turno, né, eu abro minha rede social e vejo na rede social lá, o bispo metodista sinaliza apoio para Bolsonaro. Aí eu... Metodista entre os evangélicos protestantes tradicionais, são até os mais progressistas, assim, os mais dialógicos, gostam de dialogar. Assim, isso é preocupante. No domingo, quem levanta para se dizer que vai votar em Bolsonaro no domingo anterior à eleição, uma semana antes da eleição, foi nada mais nada menos que Edir Macedo. Edir Macedo, a partir de um culto, fez essa indicação e saíram todas os nomes. Segunda-feira foi o Cila Malafaia, que pegou a voz de falar, vou votar em Bolsonaro. Terça-feira foram os batistas, da Convenção Batista, indicando indiretamente para votar em Bolsonaro. E aí, Odilon, ao longo da semana, foi se construindo um conjunto de afirmativas que chegou no sábado, a gente já assim, o que a gente vai fazer? Em termos assim, de segmento religioso, praticamente todas as grandes corporações evangélicas apoiaram diretamente Bolsonaro. E é interessante, porque diante disso, a eleição acabou sendo um processo muito, muito claro. Né? Não aconteceu como aconteceu nas outras eleições, né? Quando as pautas conservadoras, os sujeitos mais conservados, os políticos mais conservadores, vinham sendo apoiados bem antes por Malafaia, por Macedo, 2 meses antes. Não, esse desenho não tinha sido tão bem articulado. Iam fazendo isso 3 meses antes, meu apoio a você e tal. Isso vinha sendo mobilizado de uma forma muito clara. Isso aconteceu, Fábio, me perdoe interromper você. Isso aconteceu para não dar tempo para o evangélico dessas igrejas pensar? Fazer uma reflexão um pouco mais crítica do que está mais próximo do que é ser evangélico, do que ser cristão e tudo mais. O que acontece é que eu acho que colocaram, e aí eles estão treinando há 10, 15 anos, há 20 anos estão treinando esse negócio. Olha, colocamos junto a eleição para que não desse tempo de um processo mais crítico. E eu não preciso ir longe, eu escutei essa narrativa na própria comunidade na qual eu ajudei em alguns momentos, né? Assembleia de Deus lá de Santa Rosa, um pessoal periférico, fazendo estudo bíblico com eles, né? E aí ela falou assim, mas eu votei porque me indicaram. Eu votei porque me indicaram. Eu votei porque me disseram, isso aqui é interessante, ele é um cristão, ele tem valores ligados a gente, então eu voto. Então, o que é muito louco, assim, porque como o processo foi muito complicado, essa eleição, né, foi muito complicada, houve muitos desgastes e tudo mais, quando chegou no final, assim, praticamente
a indicação do religioso era a indicação de qual Você acredita você acredita que o elemento da facada, se ele não tivesse existido, essa estratégia das igrejas funcionaria? E uma semana antes poder decidir, cada um decidir um dia e até chegar ao domingo da eleição? Odilon, é impressionante como a facada virou uma narrativa religiosa. Vamos votar no Bolsonaro porque ele é assim como Jesus é. Sofreu facada, foi cuspido e que vai levar a nação embora ele não queira. Isso virou uma narrativa dele, inclusive. Ele fala diretamente disso em vários momentos quando vai encontrar com religiosos. Por exemplo, no dia da da narrativa dele com o Silas Malafaia, quando ele foi eleito, ele diz isso. Muito comum, assim, ele vai dizer de uma forma muito clara. Isso já vinha se construindo nos setores evangélicos e católicos conservadores. Não vamos esquecer dos católicos conservadores, que tem todo o interesse também, vamos dizer, da mesma forma como a gente está conversando aqui, você tipo, só, Fábio, os evangélicos têm preocupação com essa coisa da televisão, os católicos conservadores também têm, estavam pleiteando até mês passado uma ajuda diretamente da presidência da República para poder bancar os seus programas, né? Existe uma série de trocas e conexões e relações entre esses setores, católicos conservadores e evangélicos conservadores com o bolsonarismo, também por conta desse processo de acesso às televisões, acesso às redes, às rádios, né? Pede-se que se pague por isso, né? Não, é interessante, porque na última oração que teve, processo de jejum geral que teve, foi um mês e pouco atrás, então, esses grandes líderes foram lá orar pelo Bolsonaro, né? Foi um mês e pouco atrás. Foi até um dia da oração, aí foi Macedo não foi Malafaia, foi Estevão Hernandes, todos eles fizeram uma roda, falaram que estão orando e tudo mais. Se soube depois que, além disso, eles foram pleitear e assinar uma série de medidas de concessão financeira para que eles pudessem pagar cada quais as suas redes, seu espaço na televisão. Então, assim, tem um processo muito umbilical entre essas grandes estruturas. Então, é nesse sentido, Odilon, que eu estou chamando isso de cristofascismo. O cristofascismo é a relação, é uma teologia de conexão entre as grandes estruturas religiosas evangélicas e católicos conservadores com as pautas, com o bolsonarismo, principalmente por conta das pautas conservadoras e ultraconservadoras do bolsonarismo. Existe uma conexão, uma relação direta entre essas duas instâncias, né? Que agora construiu-se um poder, né? Se faz a teologia do poder. Nós temos, então, um governo autoritário que cerceia direitos de professor, que vai contra o direito da mulher, que luta contra as tradições dos povos afro-diaspóricos, que luta. Temos um governo que é, nesse sentido, autoritário, né? Que está preocupado apenas com dinheiro mediante o processo pandêmico mais grave que nós vimos nos últimos 500 anos na humanidade, né? Está preocupado com dinheiro ao invés de pensar em termos de população, né? Então, nós temos, então, uma nova forma de governança. A nova forma de governança se baseia no ódio democrático da ditadura militar, se amplifica principalmente dentro da lógica do neoliberalismo hoje, que está sob plataforma de um cristianismo fundamentalista hegemônico no Brasil. Então, nesse sentido, o cristofascismo, João, você não perguntou, mas já está falando. O cristofascismo seria, então, uma plataforma de governo que permite uma construção autoritária que despreza ou encaminha cada vez mais o ódio ao diferente e a morte dos pobres no Brasil. Você falou das empresas dos pastores, a quantidade de empresas que esses pastores têm. Mas você cita, numa entrevista sua, o trabalho que houve gratuito, e esse trabalho gratuito que foi feito pelas pessoas, enfim, pelos adeptos das igrejas para eleger o Bolsonaro. Eu queria que você falasse, descrevesse é o que eu estou chamando, não sei se você concorda, o grande segredo para a eleição do Bolsonaro. Beleza. Não, eu concordo contigo, que é um grande segredo. O grande segredo é quando se pegou aqui, por exemplo, na Universal, se pegou folhetins que a Igreja Universal, 2 dias antes, estava distribuindo santinhos de político no dia da eleição de Bolsonaro, né? Os pastores faziam isso.
a indicação de que fizesse isso, né? Os pastores não, mas os membros das igrejas estavam distribuindo. Eles eram voluntários, eles não recebiam. Voluntários. Voluntários. Então, assim, nesse sentido, eu acho interessante alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui, principalmente mediante o partido PRB, o Partido Universal, né? O Partido Universal, em Campos de Goytacazes, colocou 116 pessoas no mês da eleição, todos os dias, para distribuir panfletos políticos. No Rio de Janeiro, foram mais ou menos 1.000 e poucas pessoas, às vezes por região. Olha a força disso. Imagina, olha só. O partido consegue isso e não consegue. Tem que pagar. Não, olha só, não consegue. Aí, se você pega por região do Rio de Janeiro, são mais ou menos, eu estou mexendo nesses dados, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, partidos como o PT, estou citando como dado apenas, né? Partidos como o PT, temos 50 pessoas por região, região política, divisão das zonas eleitorais, 50 pessoas por região. Eles conseguem colocar o dobro. O dobro por região aqui, diariamente, sem pagar nada, só por conta do envolvimento religioso, com a Universal, com o Mundial do Poder de Deus, com a Igreja da Graça. Então, assim, é uma força e uma mobilização que é impressionante. Assim, em termos mais diretos, assim, eu acho que o que nós temos aí é uma nova plataforma, que é o quê? Circulação de propaganda de mídia política a partir das mãos de religiosos, que não recebem, mas recebem indicação de políticos, indicação de religiosos que têm fins políticos, né? Então, assim, eles estão distribuindo panfletos, por quê? Por quê? Porque os pastores e suas lideranças das suas células, né, indicam que isso seria o melhor a ser feito para o Brasil, para o Evangelho, para a vida cristã no Brasil. Então, é interessante, porque a religião acaba sendo um argumento pelo qual a pessoa pudesse trabalhar, né? Pudesse trabalhar em termos políticos. O que nós não vemos isso no Brasil nos 15 anos anteriores, assim. Dificilmente você iria para todo dia para fora de casa, depois do trabalho, antes do trabalho, durante o trabalho, para distribuir santinho político, porque o seu pastor, ou então o seu líder de célula pediu. Isso é novo assim, para a gente. Assim. Existe uma grande força de mobilização, né, em prol disso. Eu não preciso ir longe, Dilon. Olha só. Quando após a eleição do Crivella, aqui no Rio de Janeiro, me chamaram para falar lá na igreja, uma igreja de um amigo, na região de Campo Grande, uma região periférica, assim, uma grande região periférica do Rio de Janeiro. Eu fui lá falar, um amigo meu me chamou, e aí eu falei na comunidade, e aí eu perguntei depois na comunidade, assim, gente, o que aconteceu? Perguntei para as pessoas que estavam ao redor almoçando comigo, o que aconteceu que Crivella ganhou aqui em Campo Grande? Aí uma irmã da igreja parou do meu lado e falou assim, ô pastor, eu não sou nem pastor, né? Eu só estava lá, sou religioso, né? O pastor, mas é impressionante, assim, olha só, o pessoal aqui do PSOL mandou para a gente aqui uma pessoa aqui em Campo Grande para distribuir panfleto há uma semana atrás, antes da eleição. Aí eu, pô, que legal, né? Mandaram alguém para cá, aí eu falei, aí ela olhou assim, não, terrível isso. Mas por quê? Aí ela falou para mim assim, olha, vocês mandaram, o pessoal da esquerda mandou, o pessoal plural mandou, o pessoal democrático mandou, uma semana antes. Acontece que temos aqui há 10 anos a Igreja Universal distribuindo cesta, distribuindo sopa à noite. Em quem nós vamos votar, em quem nós vamos acreditar? A gente tem que pensar nisso. A classe social de quem distribui esses panfletos, você conseguiu identificar? É gente pobre, é gente analfabeta? Não, tem gente com uma certa condição assim, de formação, de reconhecimento político, mas indica quase sempre por conta da liderança religiosa. A liderança religiosa está dizendo que isso aqui é o mais interessante, olha, tem elementos que me interessam assim, nesse quadro. Mas assim, olha só, eu queria se atentar para a seguinte questão. Isso a gente vê de muito mais recorrência na Igreja Universal, o pessoal da Igreja Universal distribui panfleto, os jovens da Igreja da Graça, da Igreja Renascer, essas igrejas, vamos dizer assim, mais ligadas com a teologia da prosperidade. Né?
de alguma forma mais direta. Eu não sei dizer em igrejas presbiterianas batistas se isso foi feito de uma forma direta, mas a gente também não pode esquecer de uma outra coisa, João. Pode esquecer de uma outra coisa. Nós, tá bom, na eleição aconteceu isso, mas desde a tentativa de Bolsonaro de construir um partido político, várias igrejas batistas estão colocando banquinho ali para os membros da igreja assinar para Bolsonaro conseguir construir o bendito partido dele. A igreja presbiteriana foi denunciada, inclusive, por conta disso, né? Então, assim, são diferentes formas, eu diria que são diferentes formas, diferentes camadas de adesão que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo agora. E, assim, o que está acontecendo no Brasil agora é impressionante, né? Em termos políticos, religiosos, eu acho que nunca aconteceu na história do Brasil, nem na história da América do Sul, né? Existe um processo muito complexo, uma sensibilidade em termos dessa gestão do Bolsonaro, desses grupos que compõem o bolsonarismo, né? Uma forma interessante, diferente e complexa. Eu não estou dizendo que ela é boa, estou dizendo assim, a gente tem que perceber isso, estudar isso mais. A engenharia social religiosa do que está sendo composto em termos de política no Brasil. O que está levando o Bolsonaro a ter 30%? A cada semana sai uma pesquisa que indica Bolsonaro com 30%, 31%, às vezes vai para 20%, mas o que leva Bolsonaro a ter 30%? Mas ele está no poder. Ele está no poder, ele tem exposição na mídia diária, enfim, isso não explica? Não, eu acho que não. Tem toda uma tratativa. Explica? Nesse sentido, eu acho que tem toda uma tratativa dessas grandes corporações evangélicas e católicas conservadoras que estão cada vez mais aplanando o caminho do bolsonarismo. Assim, é interessante perceber que no próprio Macedo, né, o Macedo ele constrói, além dele defender, né, ele não defende como Malafaia. Malafaia todo dia sai três vídeos apoiando o Bolsonaro, as pautas de Bolsonaro. O Macedo faz diferente. Eu acho que o Macedo ele consegue construir o que vai ser o raciocínio do Bolsonaro nas últimas 3, 4 semanas. Então, assim, antes de Bolsonaro falar assim, está acontecendo muitas notificações no Brasil, a gente só fala de notificação. E aí o Macedo, a Record, vai lançar uma nova tecnologia. Essa nova tecnologia, enquanto a gente fala que o Brasil está acontecendo pouca notificação, eles vão dizer que no Brasil está acontecendo uma super notificação. Super notificação de casos, os casos têm que ser recontados. E o que o Bolsonaro depois assumiu com pauta. A gente tem que recontar os casos. Aí tirou do ar, de coisa. Que foi um desgaste imenso, né? Porque a ideia era que ia nos cemitérios, desencarravar os mortos, enfim. Aí... Uma coisa louca. Então, Odilon, quem construiu essa linha de raciocínio para que o Bolsonaro fizesse essa afirmação não foi a política só, mas foi principalmente as televisões e as mídias ligadas à Igreja Universal. Então, a gente tem que perceber, entender isso. Olha, está acontecendo um jogo no Brasil sócio-religioso que vai em direção à política que nunca aconteceu. Que é complexo, eu diria. A gente tem que perceber que as grandes estruturas religiosas estão fazendo o jogo do bolsonarismo, construindo a plataforma para que o Bolsonaro cada vez mais se mantenha. Como que eles fazem isso? Via mídia, via igreja, via diferentes canais de promoção social e promoção política. Os evangélicos representavam há 60 anos 2% da população. Hoje são 60 milhões de fiéis. Você disse, as grandes estruturas estão juntas com o bolsonarismo, mas nas igrejas comunitárias das roças e favelas, essa vinculação é mais complexa. Onde é que está aí o ódio aos mais pobres? O que é interessante para a gente, assim, é que diretamente não vai se afirmar o ódio aos pobres. Mas indiretamente vai se dizer, e daí? Vai morrer tantos, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mas quem diz isso é o Bolsonaro. O Edir Macedo não assume esse discurso. Nem o Silas, nem o R.R. Soares, não é verdade? Me desculpe, o Silas assume sim. Eles assumem? Silas assume. Me ajuda a entender isso, por gentileza. Silas vai dizer assim, olha, ele que começou a dizer assim, nós estamos sob uma escolha de Sofia, ou é caos social ou é desemprego. Ele fala assim, eu prefiro lutar contra o desemprego. Quando ele constrói essa
narrativa. Essa narrativa, ele está dizendo que, olha, nós não estamos preocupados com os mais pobres, com os menos saudáveis, ou aqueles que têm menos possibilidade de ter acesso à saúde, né? Na verdade, eles estão construindo essa narrativa, mas não de forma direta. Deixa eu interromper você, mas veja que a maneira como ele construiu essa narrativa foi muito elegante. O desemprego, o Bolsonaro não, ele foi mais desumano quando ele falou a respeito da e daí. Você não vai ouvir esse e daí diretamente com essa forma, essa ênfase na boca desse outro pessoal, não é verdade? Não é isso? É verdade. Mas tem uma coisa. Ele vai dizer, o Malafaia vai dizer assim, disse assim num vídeo dele, gravado em resposta ao Moro na época, né? A saída do Moro. Ele vai dizer assim, olha, eu vou orar muito para que as pessoas, para que ninguém morra. Eu vou orar muito para que isso não aconteça, vou orar muito pelas vidas dessas pessoas que serão penalizadas e tal, mas eu não posso deixar de dizer que essa vida que a gente vive aqui, que a nossa preferência é lutar pelo emprego da população. Assim, ele vai dizer educadamente, ele tem que fazer isso, ele é um pastor. Educadamente, vai dizer assim daí, né? Educadamente ele está dizendo religiosamente que ele, olha, eu faço opção pelo emprego. Eu faço opção pela minha empresa. Eu faço opção de manter isso vivo e conseguir, a partir disso, manter a vida social. Ou então, manter a minha vida. Aliás, acabou de sair agora essa semana algumas pesquisas sobre a questão do aprofundamento das crises capitalistas no Brasil a partir da pandemia. E chegou à seguinte conclusão, Odilon. Os ricos estão 27% mais ricos no Brasil. Exatamente. Isso se estabelece também na lógica do Malafaia, do Marcelo, que estão cada vez mais ricos. Né? Ninguém pode dizer que não. Esses sujeitos às grandes corporações, mesmo com as igrejas fechadas, eles conseguem outras formas de arrecadar dinheiro. Mesmo que seja via a presidência da República, né? Que injeta tantos milhões direto da Secretaria de Comunicação, injeta direto para o Macedo, 80% da verba, que são mais ou menos, eu não sei, de 50 a 80 milhões direto. Né? Então, assim, esses sujeitos seguem o ritmo, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem da filosofia, segue o ritmo, segue levando o Brasil rumo ao precipício. Né? Quer dizer, cada vez mais a morte lá, que agora vai chegar a 100 milhões, eu acho que isso não para... 100 mil. A morte não para pelo menos em 250 mil. Não vai parar. A indicação lá da Fiocruz já é essa. Né? Nós não vamos ter um quadro mais tranquilo nos últimos 2 meses adiante. Né? Eu queria perguntar para você, Fábio, a respeito da mudança do Bolsonaro. A imprensa crava e, se você olhar, existe uma lógica de que o Bolsonaro mudou, entre aspas, o discurso dele por causa da prisão do Queiroz, do efeito Queiroz, do que o Queiroz poderia falar e poderia, enfim, acabar prejudicando bastante a vida dele. Você concorda com isso? Você acha que os evangélicos eles ajudaram nesse processo, essas lideranças, ou realmente foi algo ligado ao Queiroz? Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que, assim, quando o Queiroz foi preso, houveram pelo menos uma semana de vídeo do Malafaia falando sobre que não ia ter nada. Malafaia, sobre o Queiroz, falando o quê? Explica melhor isso, por favor. Falando que, olha, meus irmãos, podem falar o que for, o Bolsonaro é um sujeito de bem, o Queiroz é um sujeito que serviu a Bolsonaro há muito tempo, isso não vai acontecer nada. O Brasil não vai mudar nada. Na verdade, eu sigo nessa minha linha de raciocínio, dizendo assim, olha, essas tradições aí, né, esses sujeitos, as grandes corporações, eles afirmam anteriormente o que Bolsonaro vai dizer depois. Porque eles, na verdade, eles estão pavimentando o caminho do que o Bolsonaro vai fazer, do que vai acontecer depois. Então, por exemplo, depois disso, o Bolsonaro está cada vez mais dito tranquilo. Mas eu fico acompanhando as redes sociais e não acho que ele está muito tranquilo, não. Ele segue afirmando os elementos que ele sempre afirmou. A gente vê isso, Odilon, desde o início da eleição do Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele vai na frente das pessoas, vai para a rede social, não, desculpa, vai para as grandes televisões, ele lê o script, ele lê o que vai falar.
Contudo, quando ele vai falar para os seus seguidores, usar a linguagem, para os seus fiéis, né? Usando a linguagem da religião, quando ele vai falar para o seu secto, para o seu grupo, ele deixa completamente de lado essa coisa das formalidades. Ele vai dizer exatamente o que se disse naquela reunião lá, né? Sentou, ele vai dizer, ó, é a minha família que importa. É como o Lula faz. É Né? isso? Minha família, todos os políticos O, fazem. o Mas eu Lula acho que o faz Bolsonaro. mais ou menos isso. Né? O Ciro Gomes utiliza muito essa estratégia, não é isso? Assim, é uma estratégia comum, eu diria. Mas eu acho que o Bolsonaro a questão é muito mais profunda. Assim. O Bolsonaro, o que ele não fala, o que ele segura de onda, quando ele vai falar para o secto dele, ele vai pegar a metralhadora, a arma e vai brincar com ela. Ele vai pegar o dedo da menina e vai apontar como se fosse metralhadora. Ele vai fazer os usos, vamos dizer assim, os usos complexos, não plurais, que cabem a, vamos dizer assim, parte desse ultraconservadorismo, E a as extrema-direita igrejas brasileira. evangélicas não, elas concordam com essa ideia do É, Bolsonaro empunhar a arma? É complicado isso, não é? Odilon, vou te dizer, eu diria que, no geral, a, a pauta que mais se desvencilha das igrejas evangélicas e a igreja católica também, do bolsonarismo atualmente é a questão armamentista. Isso a O porte de igreja arma. é o porte de arma. Essa questão ela é uma questão muito cara para esses evangélicos que estão no Brasil, para os católicos também. Isso é um problema, eu diria. Assim, isso é um elemento que pode ser explorado de forma mais clara nas próximas eleições, né? Esse desvencilhamento, assim, por exemplo, essas grandes empresas que financiam o bolsonarismo, igrejas ganhando muito dinheiro já no Brasil de armas, né? A Taurus é uma delas. A Taurus é uma das principais, né? Então, assim, é alguma coisa que deve ser pensada, mas Odilon, isso não é também um elemento muito claro. Deixa eu te explicar o porquê. Enquanto nós temos essa memória evangélica, dado com a ideia da paz, com a não violência tão clara, que a arma incite, diz, aponta, nós temos missionários, por exemplo, missionários batistas que circularam no Brasil a partir de 2005, 2008, principalmente ligado ao sul dos Estados Unidos, onde essa pauta de armamento ela é muito cara aos ditos republicanos, que apoiam a discussão da arma, quer dizer, a implementação das armas, a liberação da arma no Brasil. Nós temos missionários batistas, eu não preciso citar o nome aqui deles, né? Por exemplo, Alan Might, né? Ele apoia diretamente a questão das armas. Ele tem nas redes sociais, ele posando com a arma. Ele, assim, pensar esses conservadores, esses neoconservadores no Brasil, é pensar também essa política também, né? que gesticula em prol da arma. Então, eu vou dizer, no geral, o evangélico e o católico ele é contra o armamento no Brasil. Mas nós temos missionários, nós temos religiosos que circulam, que são favoráveis e que têm circuito muito próximo ao Bolsonaro. Então, assim, essa questão é complexa também. Tem nuances nisso também, que eu diria. Né? Os evangélicos são contra? Sim, eu diria que, no geral, a memória evangélica ela é um dos principais responsáveis pela essa noção que no Rio de Janeiro é chamado Rio de Paz, né? A pegar os armamentos, tacar fogo nos armamentos, a lutar contra armar a população brasileira, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos missionários desde 2000 no Brasil que circulam, que são pró-armamento, que são favoráveis a usar arma contra pessoas que querem tirar propriedades, querem fazer algum mal para elas. E tal. Então, não é uma questão também tão simples de ser resolvida, não. Eu diria que é mais ainda... É mais um elemento complicado, né? Enquanto nós temos uma cultura de paz que é contra a arma, temos missionários circulando que são favoráveis à arma aqui no Brasil. Então, a minha pergunta é, João, até quando seremos contra a arma? Porque se esses caras estão aqui circulando no Brasil, construindo memória, participando do processo de educação dos seminários, das instituições teológicas, das instituições educacionais brasileiras, existe um projeto aí. Né? Existe um projeto aí. Isso tem que ser percebido e pensado. Né? Sérgio Moro no evangelismo, onde é que ele está?
Ele não é religioso, talvez tenha, ele tenha uma vinculação com o presbiterianismo, mas isso não é tão claro, não, tá? Eu não posso fazer afirmação direta sobre Sérgio Moro enquanto religioso, embora o Sérgio Moro seja uma figura que a gente se preocupe com ela, né? Ela preocupa que a gente percebe ela como grau de engajamento político agora, né? Mas eu não sei dizer diretamente qual a tradição. Já tinha ouvido falar que ele frequentou algumas coisas presbiterianas e tal, mas eu não posso dizer diretamente se isso é verdade ou então se ele tem uma vinculação direta com o presbiterianismo de Curitiba. Mas o que mais me preocupa, de fato, são os batistas de Curitiba. Os batistas de Curitiba são um setor absolutamente ligados ao sul dos Estados Unidos conservador. Por quê? Por que te preocupa isso? Me preocupa demais essa perspectiva. Eu escrevi isso em 2015, né? Eu escrevi um artigo para a revista Caros Amigos dizendo assim, Curitiba, capital do ultraconservadorismo batista brasileiro. Porque existe em Curitiba, tinha um escritório da chamada Junta de Richmond, que é a junta que formou os batistas do Brasil, né? Essa junta de Richmond, vamos dizer assim, ao longo do tempo, ela vai se reestruturando, e que nos últimos 10, 15 anos são absolutamente conservadores. Conservadores pró-armamento, contra as outras tradições religiosas, contra as outras tradições, inclusive cristãs, como os católicos, né? Então, nós temos desde 2010, entre os batistas de Curitiba, nós temos uma alta circulação de missionários ultraconservadores, responsáveis, inclusive, pela mentalidade do que vai se chamar essa República de Curitiba que se discutiu, né? Então, nós temos casos, por exemplo, é só olhar a Faculdade Batista do Paraná e perceber quem são esses missionários que estão circulando no Alamite. Tem mais 2 ou 3 ali que circulam, que são absolutamente conservadores, são absolutamente ligados com as pautas, inclusive com uma extrema dificuldade com as pautas negras, né, com as tradições afrodiaspóricas. Tem muitas dificuldades, assim, vamos dizer, com as terminologias ditas plurais, né, de uma nação. São historicamente ligados à escravidão, né? Aquela setor pauta o mais... chamado, né? Eu vi na internet algumas situações, vira e mexe elas voltam, comparando, pegando algumas imagens da Revolução Iraniana, com o retorno dos ayatolás, enfim, ao poder, e se faz uma relação com o Brasil, quando se fala do evangelismo. É exagero? Eu não tenho uma posição firmada sobre isso, João. Por alguns motivos. Eu acho que os evangélicos já estão no poder. Todos os conservadores evangélicos conservadores já estão no poder. Mas não existe uma perspectiva de que eles vão tomar o poder, vão colocar um candidato que seja tão forte quanto o Bolsonaro. Eu acredito que existe um apoio direto ao Bolsonaro, e o Bolsonaro seja figura para eles. Não tem interesse, por exemplo, eu posso dizer que o círculo batista, presbiteriano, esse chamado protestantismo mais tradicional, né, há um interesse na manutenção do Bolsonaro. Não há um interesse em tomada de poder. Né? Eu não posso dizer em relação aos setores mais pentecostais e tal, mas eu diria que não é muito diferente disso, não, segundo eu venho reconhecendo. Há uma crueldade na percepção também de que a forma de Estado brasileiro vai vir a ser um grande Irã, né? Essas comparações são um pouco equivocadas em termos de história, tá? Não posso dizer que em termos de história serão as mesmas coisas. Eu acho muito difícil que exista um presidente agora, assim, evangélico, assim. Eu tenho dificuldade com isso. Pode ser que aconteça, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de dizer assim, teremos um presidente evangélico. Até porque o Bolsonaro se diz evangélico em alguns momentos. Ele é católico, mas em alguns momentos ele vai dizer, nós somos irmãos em Cristo, quando fala para os pastores, né? Então, eu acho que isso já é presente, tá? Mas, Odilon, eu queria chamar a atenção para um detalhe, que a mídia ela não prestou atenção. Eu escrevi no artigo sobre Malafaia, como primeiro cavaleiro do apocalipse pandêmico,
Quando Malafaia pega a fala num evento chamado Descende, e ele vai fazer a comparação justamente com os muçulmanos. Vai dizer assim, olha, os muçulmanos vão estudar na Europa, passam 4, 5 anos, 10 anos na Europa, seus filhos, seus universitários, e voltam para o Irã, para o Iraque, para seus países de forma idêntica. Malafaia fala isso, voltam de forma idêntica. A gente está falando para os jovens, esse evento é um evento de jovens, né? Nós enviamos nossos jovens, vocês aqui, para a universidade, em 3, 4 meses, por conta de professor humanista, comunista, feminista, vocês mudam de posição. Então, olha, existe um processo, é claro que existe uma perspectiva de luta pela verdade, que é típico do movimento fundamentalista. Eles são fundamentalistas, assim, todas essas corporações, assim, que tem até uma inspiração no mundo muçulmano, assim, segundo a narrativa do Malafaia. Mas eu não posso dizer que é a mesma coisa, tá, Odilon? São países diferentes, são formações complexas, diferentes em termos de formação do Brasil em relação à formação do Oriente. A formação do Oriente a gente tem que estudar. Normalmente a gente despreza elas, né? Essa formação. A gente está quase sempre ligado com a coisa do preconceito em relação ao Oriente, né? Que a gente tem que, de forma mais direta, perceber o que é aquilo, né? O que é o Oriente, né? A gente tem quase sempre um desprezo e quase sempre a gente pasteuriza, vai dizer que tudo é igual. O Egito é um processo diferente de laicidade que o Iraque não tem, são diferentes expressões de laicidade, eu diria, que a gente tem que respeitar enquanto instâncias particulares e não comparar com a nossa. A nossa tem uma outra caminhada, uma outra vestimenta, que é a chamada mista. Temos a inglesa, a francesa, nós juntamos essas duas formas de laicidade, né? Eu respondi? Eu estou aqui falando. Só para a gente poder encerrar, enfim, nesse evangelho segundo o cristofascismo que você falou e construiu muito bem, qual é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil é cada vez aprofundar e alinhar um processo autoritário, ditatorial no Brasil. O futuro do Brasil, cada vez mais, é amplificar as pautas pró-família tradicional e contrariar as pautas de diferentes tradições, diferentes formações, diferentes modulações de família. O futuro do Brasil é assumir as vestimentas cada vez mais das grandes tradições religiosas contra as diferentes modulações de religião que se apresentam no Brasil. É desprezar as tradições africanas ou afrodiaspóricas, é desprezar as tradições indígenas que são caras para nós e a gente não percebe, é desprezar, por definição, desprezar que existem outras expressões de diferentes sujeitos sociais nas quais podem dizer e podem viver na nossa brasilidade. Então, assumir essa pauta do cristofascismo, aprofundamento e cada vez mais, vamos dizer, a nova eleição desse governo é desprezar por si só a diferente expressão da brasilidade. E, assim, em termos de economia, cada vez mais implementar a chamada ultra-neoliberalismo no Brasil, que é, por definição, cada vez menos Estado e cada vez mais políticas econômicas prol dos mais ricos, aprofundamento das tensões sociais no Brasil, aprofundamento das tensões sociais no Brasil e, cada vez mais, logo, nesse caso, guerra aos chamados pobres. Então, o que nós temos no Brasil é cada vez mais aprofundamento chamado ultraneoliberalismo, aprofundamento cada vez mais de contrariedade às diferentes tradições de sujeito, né, e sujeitas, e diferentes formas de ser no Brasil. Então, eu diria, Odilon, que esse cristofascismo ele é um problema para a gente. Um problema que deve ser pensado e, pelo menos, refletido. O cristofascismo ele é um problema no seguinte sentido: ele pega a pauta do cristianismo, que é tão cara ao Brasil, e aprofunda no modo de fazer governo, usando rezas, usando jargões bíblicos, usando temas bíblicos, usando temas, fragmentos, versículos bíblicos em prol de uma governança. Isso é um jogo sujo quando se faz isso. É um jogo sujo porque essa sensibilidade religiosa evangélica e católica conservadora,
ela tem todo um apreço pelos textos bíblicos. Construir uma plataforma de governança baseada nisso é fazer um apelo religioso diante de uma população que é cada vez mais cristã. Então, é uma utilização complexa e, pelo menos, digamos assim, que vai contra as outras tradições religiosas. Então, eu diria que cristofascismo é uma plataforma absolutamente perigosa de governo. É uma coisa que a gente deve lutar contra. A utilização da religião de forma tão direta pelo Estado brasileiro, que vai contra as diferentes tradições que nos formam, né? Vai contra, inclusive, a tradição da Assembleia de Deus, que era plural. Nós vamos aceitar a formulação e o aceito das diferentes tradições afro no Brasil, porque nós também somos respeitados. Eles falaram isso em 1989, né, os representantes da Assembleia de Deus. Então, assim, nós estamos esquecendo essa própria tradição nossa, que é de reconhecimento da pluralidade. Porque, olha, se está caçando agora, me desculpem, se está caçando agora, está falando mal dos movimentos afrodiaspóricos e está matando cada vez mais índio no Brasil, daqui a pouco serão os outros pobres, então os pentecostais que vão ser caçados. Então é muito perigoso para a gente, permitir esse tipo de, quer dizer, não refletir criticamente esse tipo de governo que despreza o outro, que não é o dele, que não é a classe média alta, a classe média que o articula. Então, nós devemos pensar e refletir sobre cada vez mais, ampliar espaços como esse, cada vez mais. Por quê? Porque nós precisamos, sobretudo, refletir nesse momento que urge, nesse momento que nos comove, refletir sobre o que é Brasil. E o Brasil, hoje, não pode cada vez mais aceitar a utilização política da religião de uma forma tão clara. Não pode aceitar a utilização da expressão política de forma tão pelo poder e sendo uma forma de desprezar os outros. Nesse caso, ele contra a tradição religiosa, que é de ajuntar pessoas, né? As religiões têm como símbolo ajuntamento de pessoas. E não é isso de ser meu ou não ser, ou não ser. Não tem isso. O Brasil está aqui diante de uma territorialidade, diante de diferentes expressões de sujeito. A gente não tem que desprezar o outro por conta com quem dorme, com qual religião que é e qual expressão de família. A gente não pode desprezar isso, temos que aceitar todo mundo tal como elas queiram ser ou existir. Muito bem, nós entrevistamos com muita satisfação o Fábio Pi, doutor em Teologia pela PUC do Rio, autor do livro Pandemia Cristofascista. E eu queria muito agradecer a você, Fábio, agradecer também a cada um dos nossos telespectadores em acompanhar o nosso programa Provocação, aqui pela TV, pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Fábio, muito grato a você e até a próxima. Eu que agradeço, João.